Dizem que antes de tudo, não havia mundo, não havia céu, não havia sequer o tempo para marcar o começo de algo. Existia apenas o vazio, e nele, algo que não podia ser chamado de ser, nem de ideia. Varion. Infinito, absoluto, e ainda assim, incompleto. Pois embora existisse, não havia nada que o definisse, nada que o separasse do nada ao seu redor. E foi nesse silêncio eterno que Varion despertou para si mesmo, não como quem acorda, mas como quem percebe, e ao perceber, entendeu que jamais poderia ser enquanto fosse apenas um, pois existir exige contraste, exige forma, exige diferença, e assim, no primeiro e mais poderoso ato que já existiu, Varion se rompeu. De sua própria essência, nasceram os despertos, fragmentos de algo maior, cada um carregando uma parte do que Varion foi. A Eltarion surgiu como a luz, a consciência e a ordem. Velcrion como a escuridão, o oculto e o caos. Tarvok trouxe o tempo, o fluxo inevitável de tudo que viria a ser. Drakmor moldou a matéria, dando peso ao que antes era apenas vazio. E Lissara não foi apenas um fragmento. Ela foi a união de todos eles, a única capaz de transformar o que existia em algo novo. Mas ainda não havia mundo, apenas seres e o vazio ao redor. Os despertos então olharam para aquilo que não era nada e decidiram criar. Mas nenhum deles poderia fazê-lo sozinho, pois cada um era apenas parte de algo maior. E assim, uniram suas existências. Tarvok fez o tempo fluir. A Eltarion trouxe a luz e revelou o que poderia ser visto. Velcrion criou a escuridão, para que nem tudo fosse compreendido. Drakmor deu forma à matéria, ainda bruta e sem propósito, e foi Lissara quem deu sentido a tudo. Ela tomou essas forças, tão opostas e tão necessárias, e as uniu. Onde havia vazio, surgiu forma. Onde havia ausência, surgiu existência. Onde havia apenas potencial, surgiu o mundo. E assim nasceu aquilo que viria a ser chamado de Eldratis. Um mundo não perfeito, mas completo, sustentado não pela harmonia, mas pelo equilíbrio entre tudo que o criou. Os despertos contemplaram sua obra, pois embora o mundo agora existisse, ainda não havia vida para habitá-lo. Montanhas erguiam-se em silêncio, mares se moviam sem propósito, e a luz e a escuridão dançavam sem testemunhas. Foi então que Lissara, movida não por necessidade, mas por vontade, decidiu dar mais um passo. Ela criou. Do encontro entre forma, luz e essência, surgiu o primeiro ser, Aerion. Belo, consciente e pleno, ele não era apenas vida, era possibilidade. Mas Aerion não permaneceria sozinho, pois onde há existência, há dualidade. E assim, sob a influência sutil de Velcrion, nasceu Nítera. Sem que Lissara percebesse por completo, algo foi ocultado em sua criação. Uma semente silenciosa, não de destruição imediata, mas de escolha, de desvio, de desejo. Aerion e Nítera deram origem aos primevos, os primeiros de muitos, seres que carregavam dentro de si tanto a pureza da criação quanto a semente do conflito. E por eras incontáveis eles viveram, aprenderam, cresceram, até que começaram a mudar. Lissara então compreendeu que a criação não poderia ser eterna da mesma forma, e assim trouxe ao mundo o ciclo da vida e da morte, garantindo que tudo que nasce um dia chegaria ao fim, permitindo que o novo surgisse, e junto aos outros despertos, concedeu aos primevos o maior dos dons, o livre-arbítrio. E então, partiram, sem aviso, sem retorno. Os despertos deixaram Eldratis seguir seu próprio caminho, e foi assim que começou a Primeira Era, uma era de descoberta, onde os primevos aprenderam a existir sem seus criadores. Comunidades surgiram, laços foram criados, e pela primeira vez, o mundo não era apenas um lugar, era um lar.
Mas a semente de Velcrion crescia lentamente, e com ela vieram a inveja, a raiva, o medo. Laços se romperam, conflitos surgiram, e aquilo que antes era união tornou-se divisão. Com o passar do tempo, os primevos mudaram. Aqueles mais próximos da essência de Lissara tornaram-se os altos elfos, ligados à natureza e à criação. Aqueles que se adaptaram ao mundo com rapidez deram origem aos humanos, versáteis e numerosos. E aqueles mais marcados pela força e pelo conflito tornaram-se os orques, moldados para sobreviver em um mundo hostil. Assim nasceu a Segunda Era, uma era de evolução, onde as raças se consolidaram e o mundo ganhou forma. Reinos começaram a surgir, culturas se desenvolveram e a magia passou a ser compreendida e utilizada. Mas o equilíbrio nunca foi absoluto. A influência da escuridão permanecia, e com ela vieram guerras, ambições e disputas por poder. Foi também nessa era que os ecos dos despertos começaram a se manifestar novamente. Seus aspectos, fragmentos menores de suas vontades, passaram a influenciar o mundo, e com eles, algo novo surgiu: o fantástico. Criaturas mágicas, poderes divinos, pactos sombrios, tudo começou a fazer parte da realidade de Eldrates. E então veio a Terceira Era, uma era de expansão e poder. Reinos se ergueram e caíram, heróis surgiram, lendas foram escritas. O mundo atingiu seu auge, onde tudo que poderia existir, existia. Magia, guerra, política, fé, tudo coexistia em um equilíbrio instável, mas funcional. Mas nem tudo estava tão estável quanto parecia, e o equilíbrio começou a ceder. E assim, sem anúncio, sem cerimônia, começou a Quarta Era. Uma era onde o mundo ainda é grandioso, ainda é forte, mas já não é estável. Onde o poder cresce, mas o controle diminui. Onde as escolhas dos mortais carregam mais peso do que nunca. E talvez pela primeira vez desde o início de tudo, o destino de Eldrates não pertença mais aos deuses, mas àqueles que caminham sobre ele.